Bom dia, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, nesse domingo de manhã, junto com os irmãos, trocando informações e conhecimento sobre a Palavra de Deus. Que Deus possa nos conduzir neste domingo a nos enriquecermos da Sua Palavra e que nós possamos cada dia mais trilhar os nossos caminhos em comunhão com Cristo Jesus. A gente estamos no livro de Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, na lição 7ª, que vai dizer o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. O texto do dia é: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. E a síntese é: devemos estudar sobre a natureza e a operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus. Nós vamos traçar 3 objetivos na lição de hoje: refletir sobre a natureza e as características dos demônios do Novo Testamento, caracterizar o processo da demonização a partir do caso do Gadareno, e demonstrar a lógica manifestação dos milagres gerados por Deus. O texto bíblico está em Marcos, capítulo 5, de 1 a 9, que vai dizer: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e não ainda com as cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram para ele feitas de pedaços, e os grilhões de migalhas, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E chamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me aborreste, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E no 9 vai dizer: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia, misericórdia, Senhor. A introdução, nós falaremos que a palavra de Deus é muito clara a afirmar que o objetivo do império das trevas é a tríplice: eliminar os filhos de Deus, usurpar as bênçãos que vêm do Altíssimo e arruinar a criação de Deus. Está em João 10:10. Dediquemo-nos a este tema com o objetivo de separarmos misticismos irracionais, estudar acerca da autoridade de Jesus sobre os demônios e revelar nas preciosas verdades sobre o poder de Cristo. E a gente realmente nós precisamos entender essa situação que muitas das vezes ocorre com as pessoas por possuir algum espírito do diabo, alguma coisa nesse sentido, e não se confundir com um misticismo ou qualquer coisa parecida. Mas eu gostaria de tocar aqui 2 pontos importantes dessa presença do diabo
na vida do ser humano. Existem coisas no mundo físico que afetam o mundo espiritual. E existe coisa no mundo espiritual que afeta o físico. É meio que antagônico isso, né? Mas eu vou pegar dois exemplos. Jó, logo no primeiro capítulo, Deus tem um diálogo com o diabo, né? E fala, tá vendo aí meu servo Jó? Ele, né? Está vendo aí meu servo Jó? O diabo fala assim, mas também, ele te adora, ele tá com a tua presença porque ele é um homem rico, ele tem de tudo, tá tudo bem com ele, tudo maravilhosamente bem com ele. Então, e Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. E aí a gente vê que Jó teve seus problemas físicos. A gente sabe da história como foi Jó, né? Então, o mundo espiritual, né, chegou ao mundo, a parte física. E tem um contrário também. A gente sabe da passagem de Daniel. Daniel orou. Daniel fez a parte dele espiritual, ele orou. Mas a oração chegou para Deus no mesmo dia. Mas, por ter uma guerra espiritual, Daniel recebeu a sua bênção 21 dias depois, né? A gente tem essas duas conexões, né? Que é importante a gente saber que muitas das vezes a gente tem algumas ansiedades, né? De chegar a nossa... que a gente ora, a gente jejua, a gente faz a nossa parte como cristão e a gente não vê a nossa bênção chegar. E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que orar para que a oração chegue ao Senhor. Mas no mundo, né, a gente tem essa situação de que esse mundo espiritual é uma guerra, são lutas, né? Então, assim, é por isso que as coisas acontecem no tempo de Deus, porque ele permite que as coisas cheguem para a gente perfeito, devido a essas lutas, essas grandes lutas espirituais, né? Então, é importante, eu quis refrisar sobre essa situação, pegando o Jó e pegando o Daniel, pegando também na nossa vida pessoal, que muitas vezes a gente não entende por que a gente vive orando, a gente vive o tempo todo aclamando ao Senhor e às vezes o nosso milagre não acontece. Então, esse mundo espiritual a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não consegue tocar, né? E muitas das vezes acontecem coisas no meio físico nosso, que afetam o nosso meio físico, que também pode ser maligno. Porém, deixa eu colocar uma aspa aqui, nem tudo que acontece é do demônio, né? Nem tudo que acontece é o diabo que está fazendo, entendeu? A gente precisa entender essas coisas também. Porém, existe. O que é importante nós, como servos de Deus, é não julgarmos ninguém, né? Porque muitas das vezes na igreja, naquele momento de uma oração, de uma aclamação, e a gente vê alguma manifestação na igreja e possa ser que tenha ali realmente uma presença que a pessoa pode ser tocada, o Espírito Santo tocar e expulsar demônio daquela pessoa, mas pode acontecer que ali também tenha o Espírito Santo, então não cabe a gente julgar, né, as pessoas que têm um conhecimento da palavra, que têm essa unção com Deus, essa comunhão diretamente com Deus, e foi preparado para isso, né, para expulsar demônio, porque Jesus, quando ele veio fazer a sua missão aqui na terra, ele disse, ide e pregai. Ele disse, ide e fazer aquilo que eu faço, expulsar demônios, curar. Isso tudo ainda existe, isso tudo acontece ainda. Ficou pra gente essa missão. Então, tocar nesse assunto parece ser um assunto assim, meio que, como que eu posso dizer uma palavra forte demais a gente falar do diabo. Mas a gente está falando aqui com propriedade porque nós temos propriedade para vencer o diabo. Nós fomos preparados para vencê-lo. Amém? A primeira parte da lição é a atuação dos demônios no Novo Testamento.
evidências bíblicas sobre a existência dos demônios. Para o estabelecimento de um ponto de partida mínimo nesta lição, é necessário tomarmos como verdade alguns pressupostos elementares. Existe uma realidade para além do mundo físico material. Há uma intrínseca conexão sobre a realidade física e a realidade espiritual, aonde as ações e escolhas de cada um destes campos têm possíveis repercussões em si e diferentes características. Foi o que eu falei, né, da situação desse mundo físico, e a gente comparando Jó e Daniel, né? E aí a gente precisa entender essa situação, né, de a gente poder saber que existe uma grande luta, né, espiritual em nossas vidas. E a igreja, ela vive, né, com essa grande luta espiritual, né? E a gente costuma dizer, né, que a igreja é um hospital, e é verdade, né? A gente vai lá para ser curado, para ser liberto, né? E a gente sabe que por mais que seja em quatro paredes, está lá em quatro paredes, e Jesus disse que a gente tem que ir e pregar o evangelho, é sair das quatro paredes, sim, mas o mundo espiritual, o diabo não gosta da situação da igreja, porque sabe que ali é a grande possibilidade de expulsá-lo, de aniquilá-lo do mundo daquela pessoa que está procurando a Cristo Jesus, né? E aí eu tenho para os irmãos que uma coisa que a gente toca muito, é importante a gente frisar nessa palavra, porque é uma palavra que é verdade. Nós, como cristãos, a gente precisa sempre, eu tenho isso como oração, Efésios 10, que diz assim, que a armadura de Deus, né? A preparação que nós temos que ter como cristão para nós enfrentarmos por esse mundo, né? Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque ele faz isso, né? A gente tem que estar preparado. E aí a palavra vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes da terra, desde o século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto em toda a perseverança e súplica de todos os santos. E por mim, para que seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, mas para fazer relatório do ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, e com delas para que a possa falar livremente, como convém a falar. É isso, se preparar, vamos ser firmes, vamos colocar o escudo e evitar que esse tipo de espírito imundo chegue perto de nós. Além disso, nós podemos falar um modo mais fácil de atestar a realidade do espírito maligno e analisar um inúmeros casos em que o Senhor Jesus confrontou e destruiu o poder das forças malignas. A gente vê isso em Lucas 14, 19. A gente
até diz, né? Este, inclusive, era um dos destacáveis fatos do ministério de Jesus, conforme defendiam o apóstolo da igreja primitiva. A existência de seres espirituais na maldade é tão evidente nas Escrituras que um dos sinais dignados por Jesus para caracterizar que estariam seus discípulos é a autoridade para expulsar demônio. Deus deu essa autoridade. E Deus continua dando essa autoridade para mim, para você, para espantar os demônios. No tópico 2, vamos ver as características dos demônios no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre estes seres é muito limitado, absolutamente condicionado àquilo que a Escritura fala. Por isso é importante concentrarmos no que a palavra diz e nunca em crendices populares ou fábulas religiosas. A gente vê um monte de coisa falando, um monte de história, de fábula, de crendice. Não, a palavra. E aí eu vou falar para os irmãos, né? Quando a Bíblia ela não fala, né? Nós não devemos olhar outra coisa, né? Não devemos buscar outra coisa, porque a Bíblia está tudo ali, você consegue encontrar tudo da Bíblia. Então não adianta inventar história, inventar crendices, essas coisas culturais que a gente vê. Não vamos confundir uma cultura de um determinado lugar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é completa, é muito completa. A gente vê tantas coisas acontecendo e a gente vê a palavra de Deus nos entregando todo dia cada uma coisa, né? A gente e aí eu pego até fugindo um pouquinho desse assunto, mas só para mostrar para os irmãos que a palavra de Deus ela é verdadeira mesmo, né? Eu vou pegar um detalhe simples, né? Nós estamos no mês de agosto, metade do mês de agosto, na verdade, e todo mundo sabe, isso né, de nossa infância já, que a gente fala que o mês de agosto é o mês que mais demora a passar. Nós estamos na metade do mês de agosto, o mês de agosto iniciou foi logo ali, já tá na metade, daqui a pouco já estamos no final de agosto. E na palavra de Deus diz que os dias serão encurtados. Tá aí. É tanta turbulência, tanta coisa, tanta situação acontecendo ao mesmo tempo que a gente não vê os dias passar, a gente não consegue usufruir aquilo que Deus deixou para mim e para você. Amém? Então vamos lá. Nesse tópico ainda diz assim: eles são compreendidos como seres angelicais, e aqui a gente está falando dos anjos, que em virtude do pecado e rebeldias perderam os seus status celestiais. Porque o diabo era um anjo que se perdeu, né? E aí virou essa figura que fica atormentando a gente o tempo todo, querendo ser Deus. Mas está muito longe de Deus. Está muito longe de Deus. Porque se Deus deu para mim e deu para você um poder de expulsá-lo, ele é muito menor do que a gente. Então como é que ele pode ser comparado a Deus? Se eu posso expulsar o demônio, se você pode expulsar, ele não é nada na nossa presença com Deus. Amém? Eles são conhecedores da existência do poder de Deus. Conhece porque eram anjos. E como a divindade de Cristo, em muitos casos, a atuação destes seres espirituais está diretamente associada a enfermidades e acontecimentos trágicos. As forças da maldade podem operar de modo isolado ou em conjunto. É evidente que a operação em grupo traz consequências muito mais devastadoras aos oprimidos. E a gente vê vários casos, né, de situações que acontecem, e vou voltar a repetir, a gente não tem que ficar julgando ninguém, mas
tanta tragédia que a gente vê acontecendo, tantas coisas que a gente vê acontecendo no nosso mundo. E não sei porquê, mas me veio agora, e é uma coisa que já aconteceu já há um certo tempo, né? Mas a gente veio agora a Boate Kiss, né? Que pegou fogo, morreu por tanta gente. A gente vê o desabamento de terra que matou tanta gente. A gente vê coisas que aconteceram lá fora, na Europa. É tanta coisa, né? Fora as desgraças individuais, né? De pai matando filho, filho matando pai. Isso, com certeza, esse tipo de atitude, com certeza, não tem a presença de Deus, né? Deus permitiu que o pai matasse o filho, né? Deus permitiu que o filho matasse a mãe? Claro que não. E são coisas espirituais, né? A gente vê casos de pessoas que não estão conseguindo viver na diversidade, viver passando por dificuldade, passar por um determinado momento e simplesmente ceifam suas vidas, tiram as suas vidas. É Deus que quer isso? Existe Deus? E por isso que a gente fala em Efésios 6, a gente tem que se preparar, se vigiar o tempo todo, porque o inimigo está aqui, ó. O inimigo está o tempo todo no nosso ouvido, tentando tirar a gente da presença. E quando a gente não tem a presença de Deus, quando a gente não conhece a presença de Deus, é muito mais fácil para ele. Ele prepara o melhor cenário, ele prepara a melhor situação, porque para ele, isso para ele é como se fosse uma adoração. A gente adora o Senhor ouvindo os hinos, com palavras, orando, clamando ao Senhor. O diabo, a grande adoração para ele, quando ele consegue pegar uma pessoa e fazer das astutas mais milabolantes possível. É por isso que a gente tem que se preparar, é por isso que a gente precisa ir realmente pregar o Evangelho para as novas criaturas, para que possam entender da importância de estarmos bem com Cristo, bem com Deus, porque o diabo está ao nosso redor, tá? Até nós mesmos que conhecemos a palavra de Deus, se nós não vigiarmos, se nós nos cuidarmos, nós também vamos também. Quantos casos a gente viu na palavra de Deus, pessoas que seguem a palavra de Deus, vários escândalos que acontecem aí. A gente sabe de várias coisas, várias situações. E volto a repetir, não cabe a mim, a você julgar, mas eu estou falando como para que nós, igreja, nos prepararmos mais, nos vigiarmos mais, para que o diabo não venha fazer parte da nossa vida. E não vai fazer em nome de Jesus. No terceiro tópico está a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Uma verdade importante que precisa ser dita com relação à batalha espiritual é que ela é absolutamente assimétrica. Isto é um conjunto de forças e os participantes desse conflito cósmico espiritual possuem forças diferentes. Por exemplo, é óbvio que os anjos e os demônios são mais fortes do que os humanos. Dentre esses seres espirituais, existe uma hierarquia de tal modo que entre os anjos existe pelo menos um que é chamado de anjo principal, ou arcanjo. E os espíritos malignos também. Todavia, sobretudo, todos há uma soberania do nosso Deus, que conforme a sua onipotência tem poder infinitamente superior. Então, o que foi que eu tinha falado, né? Sobre esse poder que Jesus deu de expulsarmos demônios, né? Ele deu esse poder para nós. Mas nessa guerra espiritual, onde tem os anjos, existe uma hierarquia ali. Mas essa hierarquia nenhuma, nem de um lado e nem de outro, né? A hierarquia do maligno,
né? E a hierarquia do bem, daquele que luta espiritualmente conosco, né? Que está conosco nessas batalhas espirituais, nada é superior a Deus. Deus está sobre todas as coisas, né? A diferença fundamental entre o reino de Deus e o império do mal é que quando este organiza apenas para a distribuição da humanidade, o reino do Pai veio para trazer o bem e a felicidade do mundo. O Novo Testamento declara o poder soberano de Jesus Cristo sobre o demônio. Está em Mateus 12, 28. Ainda que o maligno insista em tentar prejudicar o Filho de Deus, temos em Jesus o seu poder de socorro bem presente em nossos instantes da guerra e no conflito espiritual. E aí eu gostaria, para a gente fechar esse tópico 3, ler para os irmãos a segunda carta de Coríntios. Ler para os irmãos a segunda carta de Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, e diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Glória a Deus, aleluia. A gente vê essa presença de Deus em nossas vidas, né? E a gente precisa nos fortalecermos cada dia mais em buscar estar preparado para qualquer astuta do diabo. O segundo tópico é o endemoniado Gadareno. Gadareno é a cidade de Gadara, né? E a gente sabe o que aconteceu do endemoniado de Gadareno, a gente conhece a história, e a gente vai tocar um pouco três tópicos desse segundo título. É uma vida devastada pelo maligno. O relato da libertação do oprimido de Gandhara é um registro da força devastadora na qual a vida de uma pessoa, porém, esta mesma narrativa é reveladora da graça libertadora do Senhor Jesus. A gente sabe como aconteceu, e aqui nós restituindo por Jesus Cristo, né? A gente vê a história, e aí eu pego para os irmãos em João 8. João 8, 32. João 8, 32. João 8, 32. Vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, né? E por isso que Cristo liberta, Cristo salva, né? E pensemos sobre como um grande amor do Salvador vem em nosso favor para restabelecer em nós a imagem de Deus. Amém? A história deste homem registrado no sinótico é o enredo de uma tragédia, privado da convivência de sua família, isolado de qualquer relação social, um homem oprimido pelo maligno a ponto de perder a própria identidade e consciência. E aqui eu falo dessa história, né, do pecado, de formação do maligno, dessa história do Gadareno, a gente fala, e por isso tem esse sinótico aqui, quer dizer que é a semelhança que tem no Evangelho, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Fala dessa mesma história, desse mesmo como posso falar, desse mesmo depoimento, né? Em que uma família, né, tem essa destruição do maligno, essa perseguição do maligno, mas Jesus Cristo, ele sempre tira e vence, e ele venceu
E o que eu trago para os irmãos numa situação para que nós possamos vencer o maligno, além de uma grande proteção, como a gente falou no Efésios 6? A gente precisa estar com a nossa mente preparada, a gente precisa estar com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, né? E aqui eu quero falar com os irmãos, porque eu gosto muito desse versículo, dessa parte do versículo que está em Filipenses 4:8. Porque principalmente os jovens, as crianças, devem ser preparados para isso. Porque tudo na vida a gente recebe uma maturação, a gente tem um crescimento, né? E principalmente nessa parte espiritual, há um crescimento, a gente vai crescendo dia após dia. Mas nós precisamos nos preparar, e preparar o nosso jovem, nossas crianças, no caminho do Senhor, no caminho do bem. E por que eu foco muito? Eu gosto muito dessa parte de Filipenses 4:8. Olha que ele fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei em Deus na paz e será convosco. Se nós nos prepararmos com as coisas boas, as coisas do bem, a corrupção vai acabar, a lei do Gerson vai acabar, o jeitinho nosso vai acabar, porque nós estamos fazendo, mas pensando no bem, pensando nas coisas certas e não levar vantagem nas coisas. E a gente precisa nos prepararmos para essas coisas, não abrir margem para que o diabo venha fazer parte da nossa vida e nós nos desviarmos para outro caminho. Porque se ele fizer morada e a gente achar que o que a gente está vivendo é a coisa mais maravilhosa do mundo, e a gente vê isso dia a dia, lê jornal, liga o jornal aí, televisão, que vocês vão ver. Quando você permite que o diabo faça, ele vai fazendo devastagem, vai te dando riqueza, vai te dando um monte de glamour, um monte de situação, e o maligno vai te atacando e daqui a pouco arrasa uma família inteira. Porque você perde tudo, você perde família. Hoje a gente tem visto aí pessoas em situações aproveitando uma desgraça para se beneficiar. De ver casos aí dessa pandemia, de aparelhos que foram roubados, assim, quantas pessoas deixaram de ter a sua vida pelos aparelhos, por roubo, por corrupção. Mas quando o diabo perde, porque ele vai perder, não adianta as pessoas acharem que eu estou fazendo essas coisas erradas, isso é para sempre. Não. Você pode ter certeza. Além de você ter um julgamento com Deus, o diabo também perde na terra também. Ele pode não pegar você que está fazendo. Nós estamos, graças a Deus, salvos em nome de Jesus. Mas pode pegar uma pessoa que está fazendo esse tipo de coisa de corrupção e essa pessoa simplesmente morrer e vai ter o seu julgamento. Mas para quem fica, a família para quem fica, sempre tem algo. O maligno, ele destrói, ele acaba. E é isso que a gente precisa tomar cuidado quando falamos em Filipenses 4:8. É preparar nossa mente, a gente está preparado. E não nos prepararmos por vantagem. Preparar naquilo que a palavra de Deus, que é rica e eficaz, nos traz a cada dia. Amém? O segundo tópico é uma libertação extraordinária. Não há qualquer tipo de especulação da libertação do homem de Gadara, muito menos algum tipo de concessão ao maligno. Vemos no ato de Jesus um compromisso com a restauração da espiritualidade
e dignidade daquela pessoa, né? E aí eu vou ler mais um tópico do livro aqui e vou falar uma coisa para os irmãos. Este não é o único que os evangelhos dos indivíduos da opressão por mais de uma identidade demoníaca. Porque a gente precisa, em oração, pedir a Deus esse poder de expulsar demônio, porque quando a pessoa está com um demônio, e isso são fatos, né, que faz essas coisas erradas, que permite o demônio entrar na vida dele, você vê como é que funciona o caso. O demônio vem e dá uma oportunidade. Então é um demônio. O diabo mandou e deu a oportunidade. A pessoa abraçou aquela oportunidade e quer mais e mais e mais e mais. Quando a gente vai ver, aí é uma legião de demônios que está fazendo parte daquela família, que aí ela começa a pensar e agir de várias outras formas e assim não pensar mais. Você já não está querendo se enriquecer para satisfazer você, as coisas, para poder viajar, ter as coisas. Não, você já começa a prejudicar o próximo e vai, porque é uma legião de demônios que afeta todas, em todos as características do ser humano, física, mental, de tudo quanto é jeito. Ela ataca de tudo quanto é jeito, e a gente precisa tomar esse cuidado em nome de Jesus. O terceiro tópico é sobre nossas imagens restauradas em Cristo. O pecado roubou a plenitude da glória de Deus de nossas vidas. Todo o plano de Deus na história da humanidade, através de Jesus de Nazaré, tem como finalidade principal restaurar esta gloriosa comunhão perdida. Desta forma, vencer as forças do maligno não significa demonstrar habilidades especiais e domesticação dos espíritos imundos, como pensam os filhos de servas, mas de uma vida restaurada em relacionamento com Deus e com os homens, em dignidade. Há lugares na igreja onde a prática do exorcismo tornou-se instrumento de poder, lucro, por parte de líderes religiosos, pseudo-cristãos, com relação a esta questão. O evangelho contemporâneo precisa voltar à sua essência, isto é, a pregação com poder e autoridade sobre força das trevas, visando liberdade das pessoas e não uma forma de enriquecimento a partir do sofrimento alheio. Eu pego nesse tópico a passagem de Jesus Cristo, quando ele expulsava, quando ele curava, quando ele estava ali dando ensinamento, quando ele fazia, ele não marcava o horário, não marcava o dia que vai ser, para poder dar muita gente, para poder presenciar, para poder ver, para poder fazer multimarketing. A gente não via Jesus fazendo isso. Não cobrava ingresso. O que a gente tem visto hoje? A gente tem visto, e aí a gente tem que falar do nosso lado, e aproveitar a palavra de Deus para enriquecimento também. Cobrando ingresso para curar, cobrando ingresso para libertar. A gente vê que Jesus Cristo, quando veio à Terra, nada disso aconteceu. Nada disso precisa. Nós não precisamos. A gente tem passagem que Jesus fez curas e pediu que não falasse para ninguém. E assim, e tem claro que teve outras que ele precisava fazer como ensinamento, né, para aquelas pessoas que ainda estavam envolvidas com a lei. Mas em nenhum momento a gente não vê Jesus Cristo
pregando espetáculo. E muitas das vezes, no nosso meio, a gente vê espetáculos estampados nas igrejas, estampados nesse mundo. Então, também são forças do maligno buzinando na cabeça, na mente das pessoas, para desviar aquilo que Deus deixou para mim e para você. E por isso que nós tomamos cuidado, por isso que a gente tem esse carinho, esse zelo da nossa pastora, do nosso pastor presidente, de manter a nossa igreja dentro de uma doutrina prisada na palavra de Deus, naquilo que Deus determinou para a nossa vida. A gente não gosta de estar em evidências. A gente não precisa disso. Quem está em evidência é o Espírito de Deus. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta. Nós somos instrumento na mão dele e precisamos respeitar em ser instrumento de Deus. Amém? O terceiro tópico, para finalizar: Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Uma doença que oprimia. A Escritura está repleta de relatos de pessoas que sofriam de enfermidade e que foram curadas de suas doenças graças ao poder de Jesus de Nazaré. Por outro lado, existem também vários registros de indivíduos que foram libertos das opressões demoníacas. Há, todavia, um conjunto mais específico de milagres realizados pelo Salvador que envolviam não apenas a cura, mas também a libertação espiritual de pessoas. O ser humano, ele é envolvido com uma trindade, a gente sabe disso, né? Corpo, alma e espírito. A gente já teve até aulas de escola bíblica sobre isso. E como que as doenças são envolvidas nos dias de hoje, né? Como que as doenças elas estão afloradas nos dias de hoje. E a gente precisa entender que muitas das vezes essas doenças, como aconteciam, né, a gente tem casos que Jesus, né, expulsou o demônio, né, porque era realmente algo que ele trazia, né, da sua família, da sua geração. Tanto que ele fala: vá e não peques mais. Mas existem muitas doenças, irmãos, que não é porque está acontecendo algo errado com um irmão nosso, não é porque está acontecendo alguma coisa na nossa vida que seja de forma negativa, que isso seja o demônio na nossa vida, que seja algo que esteja acontecendo em nossa vida, que o demônio... Não, a gente precisa entender que nem tudo é demônio, tá? Nem tudo é demônio. Muitas das vezes a gente precisa passar por certas situações para ganhar conhecimento, para ganhar estrutura, para ganhar maturidade, tá? Eu uma vez conversando com os irmãos, eu falei: engraçado, né? A gente não vê um dos nossos irmãos que pregava a palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus, desses que foram envolvidos pelo Espírito Santo de Deus para trazer, para lutar pela palavra de Deus, tem uma vida maravilhosa, sempre passou por deserto, passou por dificuldade, né? E normalmente, quando morreram, não morreram numa tranquilidade, como uma morte natural, não. Normalmente passou por situações, a gente vê vários casos de decapitação, de situação, por levar a palavra de Deus, né? Então, assim, a gente precisa entender e ficar fortalecido na palavra de Deus, que a gente precisa lutar todos os dias por esse Cristo nosso, porque o melhor não é aqui, né? A gente está se preparando para uma coisa melhor, uma coisa eterna. Aqui é um preparo, né?
E como a gente está no fim dos tempos, as coisas estão bem piores. Então a gente está numa era que a gente precisa focar cada vez mais na palavra de Deus, fortalecer mais na palavra de Deus, pegando como referência a nossa geração hoje, da geração dos nossos pais, da geração dos nossos avós, que eram pessoas que eram muito mais tementes a Deus do que hoje. Então hoje está muito mais difícil. Então a gente vive numa geração muito mais difícil, mas a gente precisa passar por isso aqui. Isso aqui é um preparo para a gente, para a gente viver com Cristo na eternidade. Então esse climas espirituais, né? Os príncipes das trevas estão aí, então, ao tempo todo, né? E hoje muito mais fortalecidos. E a gente precisa cada vez mais ser forte, tá? De estarmos na palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de orar a Deus, de jejuar ao Senhor Jesus Cristo para que nos salve, que nos conceda a presença sempre do Espírito Santo em nossa vida, que nós possamos retirar os demônios daqueles que necessitam, orar, pedir para os irmãos, clamar para os irmãos e levar o evangelho para aquele que está necessitando da palavra de Deus. O segundo tópico é a manifestação de um milagre. Diferente de muitos supostos curandeiros ou expulsadores de fé alheia, a libertação da vida daquele homem não foi algo lento, que aconteceu depois de uma série de rituais e protocolos cerimoniais. Ao contrário, atesta em Mateus que, imediatamente após a palavra de Jesus, o homem passou a comunicar-se naturalmente com as pessoas. E assim que se identifica um milagre, não há condicionante ou impedimento. Quando Deus realiza sua obra, ninguém pode impedir, né? Quando Deus expulsa, ele expulsa e pronto, e acabou. Não tem essa. Não tem esse comentário de que ele vai voltar. Não. Está expulso em nome de Jesus. Ele vai, sai que não te pertence. Acabou. O demônio não volta mais. Está morto na vida. E é isso que a gente precisa ir nas ruas, levar para as pessoas, para aqueles que são criaturas, né? São criaturas de Deus, porque Deus quer eles como filhos, né? Como seus filhos. Mas para ser filhos de Deus precisa aceitar Jesus Cristo como um único Salvador, né? Mas são criaturas e é o nosso dever. A gente está passando por esse momento tão difícil e a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins, tantas pessoas ceifando as suas vidas, tantas pessoas passando por problemas de depressões, passando por problemas diversos. E eu entendo que isso é por falta da palavra de Deus, por falta de estarmos presentes na vida dessas pessoas. Nós somos poucos, mas vocês lembram das passagens de Jesus Cristo, na palavra de sabedoria dele, em cada palavra que ele sabia, que ele falava, que ele exclamava, quanta multidão ele pôde trazer nos momentos que ele dava o ensinamento. Nós podemos fazer também. Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ir e placar o evangelho para aqueles que precisam. Por isso, tenha muito cuidado com quem cria pré-requisitos religiosos para a realização de milagres. Nunca se deve utilizar do momento de uma ação milagrosa de Deus para fazer marketing. Isso eu até falei há pouco tempo atrás, e a gente vê tantos casos, né? Pessoas que têm o dom da palavra, têm o dom da pregação e acaba botando uma roupagem de que eu sou aquele, eu sou o cara que vou curar, que vou salvar. Eu salvei não sei quantos hoje. Eu preguei uma palavra que eu salvei, quando você não salva ninguém. Você é usado, Deus usou uma mula.
e pode usar a mim, você, qualquer um. É Ele que escolhe, é Ele que decide. Então não vamos usar a palavra de Deus, o dom que Deus nos deu, para não nos acharmos que somos mais do que Deus. Olha o anjo que queria ser Deus. E aí? É esse maldito diabo que está aí pelo mundo aí. Não sejamos filhos do mal. Sejamos filhos de Deus. Nós conhecemos a palavra. Nós vivemos da palavra. E viver da palavra não se beneficiar nela nem por vaidade. Que a vaidade saia por terra em nome de Jesus. E o último toque diz a blasfêmia pelo bem realizado. A maldade dos religiosos na época de algo tão monstruoso que após a miraculosa libertação do homem oprimido, atribuíram tal acontecimento a uma intervenção do próprio maligno. A blasfêmia deste tipo de afirmação torna-se mais evidente quando consideramos que um milagre como este que Jesus realizou nada mais era que um cumprimento da profecia anunciada há centenas de anos atrás. Isso já foi falado. E aí eu quero falar sobre a blasfêmia e para finalizar, vou até pegar aqui Romanos 10, 12. E eu quero falar com os irmãos sobre a blasfêmia. Romanos 10, 12 vai dizer: porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Deixa eu falar para os irmãos sobre blasfêmia. Você pecou, você pede perdão a Deus e Deus te perdoa, mas não blasfêmia não. Não faça isso. E aí, irmãos, se nós encontrarmos alguém que fica blasfemando a Deus, dê a misericórdia na vida dessa pessoa. Porque nós somos pecadores. Nós não podemos errar as mesmas coisas, nós precisamos pedir perdão a Deus e melhorarmos. Mas nós que conhecemos essa palavra, que é rica e eficaz, não podemos blasfemar na palavra de Deus, porque Ele ceifa. Está escrito. E se nós acreditamos naquilo que está escrito, devemos respeitar e devemos acreditar que esse mesmo Deus que traz alegria, que traz salvação, que traz momentos bons na nossa vida, nós ceifarmos, nós blasfemarmos de Deus, praticamente dá um título para Deus como não é nada, não serve para nada. Então nem de boca para fora blasfemarmos a Deus. Amém? Então ficamos aqui nessa aula de hoje. Espero que os irmãos tenham adquirido essa presença do Espírito Santo, para que nós podemos nos preparar cada dia mais, entendermos que o espírito maligno está ao nosso derredor e nos prepararmos, que nós somos escolhidos por Ele e nós precisamos cada dia mais nos fortalecermos para que as pessoas olhem para nós e sempre enxerguem a luz, sal e luz nas vidas das pessoas. Que nós possamos sempre não permitir que o demônio, que o diabo venha fazer parte da nossa família. Que os irmãos possam ter um domingo abençoado, que possam ter um domingo de paz, de alegria, de amor, e que nós possamos cada dia mais fortalecer nessa palavra de Deus. Um forte abraço para os irmãos e um domingo com Cristo Jesus.